Como disse antes, bom dia a todos e todas. Vou compartilhar a tela com vocês. Essa é a última reunião do ano. Geralmente sou eu que dou. E a primeira do ano que vem também vai ser, ou talvez a doutora Jaqueline ou outro candidato, mas eu vou pedir para todos se deixarem os áudios fechados. Eu vou compartilhar a tela agora. E, enfim, deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Assim, bom dia, tá. Deixa eu ver, tá aqui. Tá todo mundo enxergando? Sim. Sim. Sim, tá todo mundo enxergando. Então, muito bem. Deixa eu abrir a tela aqui. Esta reunião, como eu disse, é feita desde 2000, de março de 2000, com pequenas exceções que nós não conseguimos fazer porque houve contratempos, enfim, catástrofes e... Mauro, ela acabei de ligar para mim, mas eu vou ligar para ela. Tem alguém com o vídeo aberto, pessoal. Por favor, mantenha os vídeos fechados e os áudios fechados. Bom, enfim, é uma reunião do nosso centro, do COMPUC-RS, Centro Multidisciplinar de Tratamento de Obesidade e Síndrome Metabólica e doenças associadas. É uma reunião geral e ela tem por objetivo informar os pacientes e familiares sobre o que é realmente a pessoa viver com uma ferramenta cirúrgica dentro de si. É aquela história. Tu compra um objeto que tu não sabe como é que usa, né? Muita gente nem olha o manual. Mas essas reuniões são para instruir as pessoas sobre o manual de uso da cirurgia para o paciente. Daí a sua importância. É como é que funciona e como é que a pessoa tem que entender que funciona e como é que a pessoa deve entender como deve fazer para funcionar bem e para ter os bons resultados, os resultados ótimos de ter uma cirurgia bariátrica metabólica dentro de si. Então, eu sou o Dr. Cláudio Motim, cirurgião bariátrico metabólico, especialista em cirurgia bariátrica metabólica. Nós temos 5 certificações de excelências, e aqui está errado, são 25 anos, né? Eu esqueci, isso é um slide maior. E milhares de casos operados. Ultrapassamos há bastante tempo a casa dos 6.000. E esses são os outros cirurgiões do time, todos certificados com qualificação da cirurgia bariátrica. E assim, dentro dessa visão de certificação de excelência, significa ter os melhores resultados, ter pouquíssima complicação, e as complicações dentro do pouco que ocorre, a gente ainda tem todo o recurso de solução que, se ocorre dentro das primeiras 6 horas do pós-operatório ou das primeiras 6 horas do início da complicação, nós resolvemos praticamente todas elas. E daí também essa certificação de excelência. Esse é o restante do time, não estão todos aí, faltam alguns, mas é um time grande, um time especializado. Nós temos, como vocês já viram, vários cirurgiões treinados, temos endocrinologistas, gastroenterologistas, pneumologistas, enfim, enfermeira, fisioterapeuta, a parte da administração, que dá um enorme suporte ao paciente, a parte da psicologia e psiquiatria, que também dá o suporte psiquiátrico para as pessoas, nutricionistas, são 3, no nosso caso, todos especializados em cirurgia bariátrica, anestesistas, cirurgiões plásticos e outras associações, outras especialidades associadas que estão também trabalhando junto com a gente. Bom, aí a lista, que é extensa, e só lembrar que essa reunião é de caráter informativo, e as dúvidas que surgirem da parte administrativa, convênios, SUS, etc., documentos, devem ser endereçadas a esse WhatsApp aí, que é o WhatsApp já é central da clínica. É por onde vocês conversam conosco. Mandem mensagem, isso vai ser respondido dentro
24 horas próximas, até menos atualmente. Nós praticamente não atendemos mais telefone, é só o WhatsApp mesmo, para marcar consulta, dúvidas, enfim. E os pacientes geralmente têm os WhatsApps dos seus cirurgiões e das suas nutricionistas. Esse projeto nasceu lá em 99, cuja missão era prestar assistência completa aos pacientes obesos familiares, estudar a obesidade, incidência metabólica, ensinar, pesquisar e publicar. Hoje nós cumprimos toda essa visão e a nova visão é manter isso em grau de excelência nos próximos anos. Todas as metas alcançadas e a visão 2, exatamente, é o que eu acabei de falar. E o que o CONFASE oferece aos pacientes? Na verdade, ele oferece apoio, suporte e tratamento para as pessoas portadoras de obesidade. E melhora a qualidade de vida, que é o grande fator de mudança. Esses dias me perguntaram, né, o que é a cirurgia bariátrica, que o tratamento para a obesidade, incluindo a ferramenta bariátrica, faz para as pessoas. E me pediram para ser assim, o mais sucinto possível. E eu respondi com 2 palavras. Né? Muda a vida. Ponto. Terminou. A cirurgia bariátrica, ela, dentro do tratamento adequado, ela muda definitivamente a vida das pessoas. E essa é a grande proposta. E muda para melhor, com qualidade de vida extremamente maior. Então, se ensina uma nova forma de viver, adequada a cada indivíduo. Porque todos nós temos um carimbo genético de como devemos funcionar com o nosso corpo. Só que a gente não nasce com esse carimbo, na verdade nasce, mas a gente não conhece essa fórmula, nós não nascemos com o manual na mão de como usar o nosso corpo. E o que a gente fez nesse tempo todo? A gente aprendeu o manual de cada um e hoje a gente tem como identificar isso, identificar as variáveis que compõem o corpo e as exigências que o corpo de cada um tem e os limites que cada um tem, que principalmente é pelos limites que a gente controla a obesidade. Bom, o que o CON oferece é uma lista de coisas, aí toda a lista que, no fim das contas, ela não termina em si mesmo, tem muito mais coisa, mas isso é o formal do nosso trabalho. Né? Esses são os canais de comunicação. Nós hoje nos comunicamos muito com o Instagram. O Instagram praticamente é a grande comunicação. E pelo WhatsApp. O WhatsApp e o Instagram fecham a conta. Mas, no nosso site, quem entrar, está aí ele, www.compucrs, só botar CompucRS vai aparecer. E lá dentro tem as reuniões gravadas, que é o manual de uso. Além de todas as informações que contém, tem o manual. Clica lá, vai ter as reuniões. Essa reunião que nós estamos fazendo agora vai estar gravada ainda hoje, se não amanhã, lá no site, para ser assistida, no momento que a pessoa possa, né? Porque nem todo mundo pode, no sábado, às 10 horas da manhã, sentar na frente do computador ou do celular para estar assistindo. Mas isto, assistir reuniões, é obrigatório, tanto na preparação quanto no acompanhamento, porque é a reunião que reaviva os conceitos, a reunião que dá o norte de como deve ser conduzido o processo de tratamento da obesidade. E lembrem, obesidade, como alcoolismo, como drogadição, como fumo, não tem cura. Nós temos alcoolistas, obesos, drogados, fumantes controlados, que não fumam, que não comem demasiadamente, que não bebem, que não usam droga. Mas todos nós temos o perfil embutido e isso não vai mudar. Então, a obesidade é um controle diário. Né? E a grande informação que vai para pacientes sobre doença, obesidade, tratamento, esclarecer dúvidas, etc., a principal informação é de que nós temos que revisar os fundamentos do sucesso permanentemente. Volta e meia tem que ir lá e revisar o que funciona mesmo. E lembre-se, nós não estamos lidando com cura, nós estamos lidando com controle. E o controle começa todos os dias. Ninguém nasce amanhã, a gente nasce hoje. E quando nasce hoje, começa o controle de novo. Ontem foi história e amanhã é futuro.
Então, é no hoje, no todo dia, na persistência, na resiliência, entendendo que isto vai ser para a vida toda. E se quer uma vida saudável, peso estável, peso saudável, saúde, tem que fazer. Exatamente, talvez dos princípios o mais importante de todos. Muito bem. Padrões de coisas, o que interfere na existência da obesidade nos indivíduos? O que motiva a existir essa pessoa ser portadora de obesidade? Hoje em dia, cada vez mais se abre o leque, né, de possibilidades, né, e hoje nós temos mais ainda. Tem mais uma que está entrando ali na flora intestinal, metabolismo metabólico, a taxa metabólica baixa, que é obesogênica, alterações psicológicas, sedentarismo, doenças, cultura e hábitos, e nós estamos começando a explorar o campo da nutrigenômica e da nutrigenética, que isso é um campo novo e que realmente isso parece que vai dar mais explicações ainda para como acontece a obesidade e vai dar mais pistas de como abordar a parte alimentar, que é o grande fundamento de controle de peso, é controlar a comida. Causas, simplificando, né? Centrando a causa da obesidade. Ter o adequado balanço de calorias. Nós não podemos comer mais do que gastamos. E, surpreendentemente, quando começou a se ver quantas calorias cada indivíduo gasta, entre as pessoas com tendência a serem portadores de obesidade, nós encontramos taxas calóricas de 1.100, 1.200, 1.300, coisa que no passado se pensava que era acima de 2.000. Então, esse paradigma quebrou de vez. A gente tem que identificar a taxa calórica de cada um e centrar a alimentação nas calorias que cada um come. Então, não basta comer saudável, tem que comer dentro do limite calórico que cada um tem. E isso varia de 1.100 calorias a 1.800, 900. E isso é muito expressivo, uma diferença pequena de 100 calorias por dia dá mais ou menos 6 quilos por ano. Qualquer pãozinho, né, cacetinho com manteiga de manhã a mais, vai dar 9 quilos por ano. Então, realmente, o cuidado de não exceder limite é o fundamento de controle, do controle da obesidade. E o que é a obesidade grave? É peso? Não. É qualquer excesso de peso? Não. É o percentual de gordura que o indivíduo tem. Tá? E dentro dessa visão de percentual de gordura, isto sim vai definir a obesidade. Então, um indivíduo com 100 quilos pode ter 60 quilos de músculo. Ele é um magro, só que é pesado em músculo. Agora, o mesmo indivíduo com 60 quilos, com 100 quilos pode ter 60 quilos de gordura. E aí ele é um obeso. E é o mesmo peso. E são situações diversas que nós encontramos na natureza e temos que identificar. E a única forma de identificar é medir o corpo, né? Através das bioimpedâncias, enfim, que é o mais moderno que nós temos hoje. E o que é doença da obesidade? Esse slide aí é um slide bem louco, mas ele põe dentro praticamente todas as doenças envolvidas na obesidade. Então, obesidade é doença. E é doença metabólica. A classificação se dá por IMC, né? Se dá por cintura abdominal. IMC é uma fórmula simples. IMC igual a peso em quilogramas dividido por altura ao quadrado, ou peso dividido por 2 vezes pela altura. Também isso vai dar o mesmo resultado. Mas é uma fórmula simples. Só que o IMC não diz nada do corpo, só diz peso. Aqui está a classificação pelo IMC. Hoje, no Brasil, nós temos 30% das pessoas com IMC de obesidade grau 1. Então, mais da metade da população brasileira já tem obesidade grau 1. E vai a 62% o sobrepeso. Então, isso aí já é uma coisa muito importante. Hoje, o que nós usamos para medir são essas máquinas. Nós temos, lá no fundo é a mais antiga, já vendi, e as mais modernas são as da frente. Nós usamos as duas para ver composição corporal, para ver taxa metabólica, para ver, enfim, todo o corpo da pessoa e definir estratégias de controle e cuidado. E está aí um laudo, né? Um laudo emitido por uma dessas máquinas. É o laudo completo, dá todas as informações necessárias para a gente
criar as estratégias de acompanhamento e de oferta alimentar e de proposta de atividade física também, de proposta de alimentação dentro do limite calórico e de proposta de ingestão de proteínas, que é dos alimentos a mais importante, é a matéria-prima mais importante, para nós termos toda a estrutura celular que nós temos. Então, entendendo um pouco mais a divisão que nós temos hoje, nós temos 2 tipos de pessoas no mundo, com metabolismo de magro e com metabolismo de obeso. Não significa doença isso, é só um padrão metabólico diferente. Claro que com um padrão metabólico de obeso, ou seja, queima poucas calorias, a pessoa ingere mais do que queima, aí ela vai desenvolver a doença da obesidade. Tem gente com 1.100 calorias que gasta 1.100 e não está obeso. Eu gasto 1.500 e eu não estou obeso. Então, isso, na verdade, não tem cura, porque isso é natureza genética do indivíduo. Isso é normal. O que é o problema é comer mais do que gasta. Isso sim é o problema. Em qualquer perfil metabólico, comer mais do que gasta vai acumular gordura e vai desenvolver obesidade. Então, quem é que queima, assim, tendência metabolismo de macro? Quem queima entre 2.000 e 2.500 calorias e já os que queimam menos, ou seja, metabolismo obesogênico, queimam de 1.100 a 1.900. Quer dizer que estão obesos? Não, quer dizer que queimam menos. Agora, estar obeso depende de quanto come em relação ao quanto gasta. E, tirando, assim, do cenário as fantasias e as invenções, nós só temos uma forma de aumentar o metabolismo e estejam certos, é a única mesmo, né? É aumentar a musculatura. Se a gente come bastante proteína e faz exercício de força, musculação, tem chance de aumentar a musculatura, aí vai aumentar o metabolismo. Fora isso, tudo é conversa fiada e até picaretagem. Toma essa droguinha aqui que vai aumentar o teu metabolismo. Toma esse chazinho que vai aumentar o metabolismo. Não existe isso. Aumentar o metabolismo significa aumentar a musculatura, porque é a musculatura que queima, né? Não tem outra forma de fazer isso. Bom, o nosso perfil de atendimento, num fluxograma que define a pessoa dentro desse fluxograma com cuidados para toda a vida, e isso realmente é importante. No começo é muito frequente, depois é uma vez por ano, uma consulta nutricional com bioimpedância, uma consulta clínica com exames, uma consulta cirúrgica para ver como é que está funcionando a cirurgia e, eventualmente, orientações que são necessárias da parte psicológica e da parte de atividade física, fisioterapia, enfim, que nós estamos sempre atentos aos pacientes e quando surge alguma alteração que exija outra intervenção, a gente sugere. E o paciente, quando está fazendo bom acompanhamento e está bem sintonizado e com bom resultado, a tendência é aceitar essa sugestão e ir atrás daquilo que está acontecendo, enfim, e tentar resolver. O que é o que nós fazemos hoje? Quais são os campos que nós avaliamos, né? Que temos na avaliação do preparo? 4 aspectos: clínico, exames e consultas, nutricionais, o que e como come, compreensão e adesão da mudança de hábitos, 80% do resultado é a mudança de hábito alimentar, e as emocionais é um perfil emocional sereno, que é o que a gente busca quando a gente avalia um indivíduo. São esses 4 grandes domínios. Fundamentos e ferramentas de controle do tratamento e controle, obviamente está aqui, reeducação alimentar, 80% do resultado, atividade física, mudar hábitos, equipe multidisciplinar, apoio forte de quem entende, quem ajuda, e todas as ferramentas que nós temos aqui, estão todos isso listados abaixo, são ferramentas. Fundamentos e ferramentas. O que é a mudança de hábito? Primeira mudança, reeducação alimentar, o que e como come, 80% do resultado. Atividade física, musculação, atividade de força, comer proteína na quantidade certa, controle psicológico, emocional sereno, assumir o próprio controle, manter o balanço calórico. Não dá para comer mais do que a pessoa gasta. Tá? E na atividade física, aumenta o gasto, claro que aumenta, mas a gente tem que comer energia para atividade física específica. Então, isso é extra, sai fora do contexto. Tanto proteína depois da atividade, quanto energia antes da atividade, é tanto gasto quanto consumo excepcional. E aí, fora do cotidiano, é proteína extra, então a gente não usa atividade física para emagrecer. A gente usa para aumentar músculos e, por isso, por conseguinte, a gente tem melhora no metabolismo.
Não voltar a hábitos antigos. Se voltar a hábitos antigos, isso é fatal, né? Vai voltar à obesidade. E manter o controle multidisciplinar. Tem um nono e um décimo item aqui que eu não botei, que é quando a cirurgia, o paciente vem a nós com defeitos cirúrgicos, a gente tem chance de revisar a cirurgia, que hoje, se você me perguntar, a gente pode fazer bariátrica 2 vezes? Não, a gente não faz bariátrica 2 vezes. A gente revisa uma cirurgia que foi feita. Esse mês agora eu já revisei 4. Fiz modificações que levaram a pessoa a funcionar com a ferramenta melhor do que estava funcionando antes. Então, tem revisão cirúrgica? Tem, mas é só 5% dos casos, né? Não é a maioria. Ganhei peso, vamos fazer outra cirurgia. Não, não é assim. Ganhou peso, a gente avalia a cirurgia para ver se ela tem defeito, e se ela tem defeito, a gente tem chance de arrumar. Agora, se ela não tem defeito, o problema não está acontecendo na ferramenta em si, na cirurgia, está acontecendo no hábito da pessoa e no perfil emocional que a pessoa está desenvolvendo. Pode desenvolver compulsão novamente, pode comer por ansiedade, enfim, por N coisas que não tem nada a ver com a ferramenta. Então, é isso aí. Isso aqui é uma pirâmide alimentar proposta para gente que queima de 2.000 a 2.500, é a pirâmide de não obesogênicos, tá? Metabolismo basal alto, e aqui é a pirâmide alimentar dos indivíduos com metabolismo baixo. Veja só que a energia é a última opção lá em cima, que é o mínimo de comida, e a base toda é proteína, atividade física, vitaminas, legumes, frutas saudáveis. Então, praticamente toda a pirâmide é nesse setor, e lá para cima sobra um pouquinho para as coisas calóricas, que são aquelas que vão fazer quebra de controle. Então, o metabolismo basal de 1.100 a 1.900 é uma pirâmide para perfil obesogênico, e a mudança de hábito alimentar, enfatizando, é 80% da mudança de hábitos e do resultado. Aqui é um gráfico, né, orientando o que é um e o que é outro, e lembrando que isso tudo aqui, nós devemos comer de tudo, só que há algumas coisas muito mais do que outras, e aquelas calóricas muito menos. E sempre centrado no metabolismo basal, que está aqui, o quadrinho vazio para botar, cada um bota o seu. Esse é o perfil de proposta alimentar. E o como comer? Bom, como comer é um problema de mudança também. Tem que passar a ser meio mastigado de 30 a 40 vezes. Se a gente não sabe o que é mastigado e comer rápido, conta, mesmo rápido vai contar, e vai mastigar assim. Vagarosamente, porque funciona que nem um funil, né? Se pôr dentro do funil água, para passar água, e muito rápido, o volume grande vai transbordar, a comida também transborda, volta, né? Então, bem mastigado devagar é o segredo de a comida entrar bem no corpo da pessoa operada. Se não for assim, não vai entrar bem. Vai doer, vai trancar, vai ter entalo, e assim vai. Como é pouco, que é um fundamento também, comer pouco, porque não cabe, na verdade, a cirurgia impõe isso, porque cabe pouco mesmo, e como é pouco, para ter um bom padrão nutricional, tem que ser mais vezes, o que significa comer média, medianamente, de 3 horas, ou 2h30, ou 3h30, mas é por aí, são 3 horas. E aqui é um perfil de proposto de distribuição do alimento no dia. Vejam só que tem proteína em todas as vezes. E à noite não tem carboidrato nem energia, não tem nada aqui. Aqui é só proteína e verde. À noite, o nosso metabolismo, se eu queimo 1.500 calorias, ele durante o dia é mais intenso do que durante a noite. Então, tudo que eu botar de energia no entrar da noite, provavelmente vai tender a acumular dentro do meu corpo. Então, não se bota energia à noite. E aqui está energia extra e proteína extra para atividade física. E aqui nós temos alguns exemplos. Tá? Deixa eu ver aqui. Voltando isso aqui. Então, essa aqui é uma proposta de organização da alimentação durante o dia. Tá? Que é uma proposta bem distribuída e bem executável. Olha. Só que tem que lembrar que a cirurgia tira, o mecanismo da cirurgia tira a fome, aumenta a saciedade, então a pessoa parece que não precisa comer, e isso não é verdade. Nós mudamos sinalizações, então tu tem que passar a comer com o horário marcado, tem que botar no despertador, tem que botar no celular, tem que ter um aplicativo que avise de 3 em 3 horas, para não esquecer de comer, porque não vai lembrar, porque o impulso da comida, que é o impulso natural, está bloqueado pela cirurgia.
Atividade física, ler exemplos de atividade física, tudo isso aí é atividade física. Então, nós podemos ter atividade física de vários tipos, lembrando que sedentarismo é o oposto de controle de peso. Então, alguma atividade, alguma vida ativa nós temos que introduzir para conseguir, do ponto de vista de desbalanço favorável de energia, nós gastarmos um pouco mais do que comemos, conseguimos pender para o lado da perda do peso. Então, isso aí são exemplos, qualquer desses exemplos é atividade física, então isso aí é importante ter em mente. E os mecanismos das operações. Nós trabalhamos com 3 mecanismos. A restrição, todas as cirurgias têm, é aquilo do bem mastigado, de lentamente, pouco, de 3 em 3 horas. O mecanismo hormonal incretínico é um mecanismo metabólico, e aqui que entra o grande poder. Então, o hormônio da fome é eliminado no começo, ele volta um pouquinho depois, mas é assim, muito pouco. Se a cirurgia está bem feita, a tendência é não ter grelina, é não ter fome, né? Passa a viver sem fome. O mecanismo da saciedade é implementado e turbinado, então a pessoa passa a ter uma saciedade gigante. Então, a pessoa acorda sem fome, saciada até com gole d'água, com paladar e olfato mudado, outros hormônios aí também mudados, que vão mudar todo o perfil de funcionamento, então ela vai ter uma nova forma de ver. O que a ferramenta oferece para o indivíduo é o controle da comida. Ele vai ter o controle pela mente. Claro que se ele está compulsivo, descompensado emocionalmente, isso aí está tudo bloqueado e a parte emocional passa por cima. Por isso que controle emocional é parte importante do processo para isso aí tudo funcionar em sintonia e funcionar bem. E a desabsorção, de todas as cirurgias tem, apesar de alguns dizerem que algumas não têm, não é verdade, todas as cirurgias têm, e tem que usar vitaminas de controle conforme exames e suplementação, vitamínica e proteica, isso é o normal. Então, isso aí tem que ter em mente que quando se tem uma ferramenta de controle desse tipo para tratamento da obesidade, a gente tem que pensar em como vai funcionar, tem que saber antes e saber que vai fazer suplementação, mais ou menos conforme o indivíduo. Indicações são formais, essas aqui são as que sempre teve, desde 1991, né? E as em preto aqui são as que cada vez mais estão reforçando, né? Idade está ainda empacotada dentro de um período, mas nós operamos abaixo e acima de 60 anos, conforme situações especiais. Indicações especiais, como está ali, indicações especiais pelo IMC, modernamente, a partir de 22, o IMC passou a ser considerado para indicação a partir de 30, embora no Brasil isso aí ainda não seja muito bem aceito, mas no mundo inteiro é aceito, nos Estados Unidos, na Europa, então indicações acima de 30 de IMC, mas aqui muitos convênios, principalmente que são os órgãos pagadores para a maioria das pessoas, eles limitam em 35 com comorbidades e 40. E as novas diretrizes é o que nós esperamos que já nesse ano ou no ano que vem, no ano que vem já é 25 ali, daqui a pouquinho, né, já estejamos com outras indicações liberadas a partir de 30 e a partir de 35. Então, cada vez o leque de indicações se amplia mais. Então, quando aparece uma pessoa com IMC de 31, 32 no consultório, pensando em cirurgia metabólica, porque abaixo de 35 é considerada cirurgia metabólica, acima também, mas fundamentalmente abaixo de 35, e essas indicações já existem. Só que quando a gente manda para o convênio, aí o convênio diz, mas a regra é 35, a regra é antiga, né? Mas isso tudo é uma discussão que está se tendo dentro da sociedade brasileira de cirurgia bariátrica, sociedade americana, sociedade mundial já está pacificado, está resolvido. E em breve nós vamos ter indicação pelo percentual de gordura e não pelo IMC, que é o que mais se quer. E em breve provavelmente nós vamos ter isso aí. Contraindicações, tem absolutas e relativas, a maioria são relativas. As fundamentais são idade, bulimia, psicose, comportamento suicida, drogadição, álcool e cirurgia bariátrica não se dão bem, a pessoa tende a cirrose se bebe, então isso tem que ficar desde o começo pensado e posto dentro da cabeça que é uma proposta que é para mudar de vida, inclusive sem álcool. Condição emocionalidade adequada, isso é uma indicação relativa, uma contraindicação relativa. Condição clínica inadequada também, né? Desajuste familiar, falta de compreensão da doença dos controles, falta de adesão a tratamento de longo prazo, isso é um fundamento. Se a pessoa não tiver adesão a isso,
Às vezes a gente faz testes de adesão para ver se a pessoa vai conseguir mudar antes da operação, e situações especiais que o paciente tem indicação, mas não está pronto. Isso geralmente é o que mais ocorre. Mas então, todas essas coisas são administráveis e a maioria delas não são absolutas. É uma questão de tempo, de preparo da pessoa. Bom, onde é que a gente mexe? No tubo digestivo. Tem cirurgias que mexem só no estômago, tem cirurgias que mexem no estômago e no intestino. As cirurgias que se mexem só no estômago são as de padrão restritivo, são aquelas cirurgias que mexem só na entrada do alimento, e as cirurgias que passam a mexer no intestino também são as metabólicas. Hoje, as mais poderosas todas são as metabólicas. Hoje nós temos 7 técnicas presentes no Brasil e várias outras que estão vindo, que são criações, sempre buscando poder metabólico maior, que é o que se entendeu que é necessário para ter controle da ingesta alimentar e oferecer a ferramenta mais poderosa para os indivíduos. As restritivas têm 5 técnicas, mas pararam no sleeve e não evoluíram mais, porque não tem muita outra chance. Tem uso de ímãs, tem uso de várias coisas que estão acontecendo ainda, mas assim, são todas de resultado menor. As metabólicas são de resultado mais efetivo, tanto para a doença quanto para o peso. Está aqui. Quanto a método, nós temos método laparoscópico e método aberto. O método laparoscópico hoje é o predominante, não tem mais a método aberto, a partir do momento que a gente descobriu que na laparoscopia a gente tinha 0,2% de risco e na aberta 2,5% de risco, não existe mais caminho aberto. Se não dá por laparoscopia, porque tem muita gordura na barriga, a gente aborta o procedimento, emagrece a pessoa e aí vai levar a pessoa a um outro momento com a chance de ter o espaço laparoscópico viável, e é aí que a gente baseia a nossa segurança. E sempre vai se optar por segurança máxima, não vai se abrir mão de segurança. Então, ou dá laparoscópico ou não dá. Por isso tem preparo pré-operatório, essa dieta cetogênica, emagrecimento pré-operatório, tudo isso é visando ter espaço laparoscópico em todas as opções de tratamento por convênio particulares e por SUS, é tudo igual. Vai ter dieta, viu? Cetogênica. A dieta cetogênica é preparatória. Ela diminui 22% o volume do fígado e diminui bastante o volume da gordura visceral, permitindo espaço dentro da barriga para fazer por vídeo. Isso que é o grande objetivo dela. E o emagrecimento da pessoa, nós temos uma pessoa hoje com 338 quilos para operar. Ele está com uma meta de emagrecimento prévio de 20% do peso, ou seja, 70 quilos. E estamos trabalhando para isso. Então, sempre nós vamos objetivar ter menos risco. E a dieta preparatória e emagrecimento é que nos dá a chance de menos risco. Bom, quais são as cirurgias mais frequentes dentro da técnica restritiva, o lado do sleeve? Aqui tem 5. E dentro das técnicas metabólicas, do lado do bypass, que tem 7. Então, tem características de cada uma. O sleeve tem menos poder, né? E é uma cirurgia irreversível, tu tira um pedaço da pessoa, né? E gera refluxo e outras alterações. E tem menos reposição vitamínica. Já os bypasses, e todas as 7 técnicas são bypasses de diferentes modalidades. Nós usamos o bypass metabólico, nós não usamos o bypass standard americano, que é um bypass mais diferenciado, mais poderoso, e todos os bypasses, de alguma forma, são reversíveis. E a maioria deles resolve o refluxo. E precisa mais reposição vitamínica. Em resumo, essa síntese das ferramentas cirúrgicas. Os mecanismos são restrição, que é aquilo do funil, né? Não passa pedaço grande, tem que ser lento para passar tudo, se for acelerado, volta. Tem a forma de comer que todas as técnicas têm, que é menos lento, bem mastigado, de 3 em 3 horas. A desabsorção está ligada aos desvios e a parte da retirada do pedaço do estômago e também parte da aceleração de descida dos alimentos. E os mecanismos hormonais, como já falei, que são os metabólicos, são os mais poderosos da técnica. Bom, e aí temos um exemplo de bypass. Vamos ver se roda. Isso é um exemplo, né? Não é exatamente isso, porque tem tamanhos de estômago diferentes, tem tamanho de desvios intestinais diferentes, cada um deles oportunizando maior ou menor poder de controle sobre fome, saciedade, resistência insulínica,
diabetes, hipertensão, absorção de gorduras que mexem em colesterol e triglicerídeos, hábito intestinal, centro térmico, centro de paladar e olfato. A pessoa acorda com o paladar e olfato mudados. Tem pessoas que têm muita dificuldade de comer no começo. Realmente é uma técnica muito poderosa. E aí está como é que fica a função alimentar. Por um lado entra a comida, e por outro lado vem o suco digestivo, e lá embaixo vai se juntar suco digestivo e comida para o processo digestório. Nós vamos entrar por aqui. Tem alguém com dúvida aí falando? Olha o fedor de mijo. Como? Alguém falou? Alô? Bom, isso é o bypass, se é um resumo. Agora vamos ver se eu falo do sleeve. São exemplos de como funciona, né? Não é exatamente assim, mas é um exemplo bem claro de como é a cirurgia. Como vocês viram, no bypass existe um desvio, são feitos desvios com maior e menor desvio intestinal, com maior e menor estômago, e no sleeve é uma técnica padrão. Ela só tem um tipo, é só cortar e tirar um pedaço do estômago. Nós fazemos as duas e fazemos as outras também, né? Das técnicas essas que foram citadas, que são 5 na restritiva e 7 na metabólica, nós fazemos praticamente todas. Isso aí, como é que funciona a comida no estômago. Então, bem nítido que volta a comida do estômago, a câmara de compressão e misturação, né? Quando a gente corta um pedaço, essa câmara de compressão, ela não mistura tanto mais, porque fica um tubo reto com força de botar a comida em diante, e isso, a força que, essa pressão que o estômago exerce através dessa região, que é a região do antro, é que vai fazer o refluxo, e também vai fazer o esvaziamento rápido, que é o mecanismo do sleep. Isso aí é um sleep funcionando. Na verdade, não aparece o refluxo aqui, mas ele existe, e não aparece o esvaziamento rápido, porque esse desenho foi feito ilustrativo e não mostra o defeito da técnica. Mas ela tem esses pormenores que você citar. Enfim, alguma dúvida quanto às técnicas? O pessoal que está assistindo? Olá. Tem gente assistindo ainda? Eu estou vendo várias pessoas aqui. Sim, estamos assistindo, mas está tudo tranquilo. Tá bom. Sim, doutor, está ótimo. Bom, prato, comer antes. Olha só, 2 pratos cheios, um sorvete, né? E uma coquinha. É regular, né? Depois, no começo, líquido, a copinho bem pequenininho, ou seringa, o olhinho pequeno, como se fosse um chá bem quente, e o prato está ali. É um prato de sobremesa e é bem pequenininho. Aqui está o prato pequenininho, aqui está o prato pequenininho. É o que passa a ser. Mas o importante do tamanho não é só o tamanho, é o conteúdo. O conteúdo, vocês podem ver que metade da comida é proteína. Primeiro que entra é proteína. Cabe pouco, então a primeira comida vai ser proteína. Depois entram outros alimentos que são saudáveis. Mas não entrou gordura, carboidrato e açúcar ainda, né? E lá no fim, o que sobra de espaço vai ser carboidrato, gordura, etc. Então, a tendência é a comida basicamente ser a proteína. Então, aqueles lanchinhos de fruta, lanchinho de bolachinha e tudo, certamente vai fazer reganho de peso. Vai fazer. Eu tenho uma paciente agora que o paciente estava lanchando bolachinha e frutinha, só comia isso e tinha só 1 ou 2 refeições com proteína, ele, no 6º mês, parou de emagrecer. Estava aumentando o valor calórico do alimento de novo, né? Então, a comida é que vai fazer diferença. A ferramenta ajuda naqueles itens que é mecanismo, mas ela não escolhe a comida. E não bota na boca nada. Quem bota na boca é a pessoa. Aqui é uma proposta de emagrecimento com o longo prazo. Então, a proposta básica não é emagrecer 100%, é emagrecer em torno de 80%. Claro que muitas pessoas alcançam o seu 100%. E existe a ideia de que, no longo prazo, depois de 2 anos, a pessoa pode ter um pequeno reganho. Isso não necessariamente acontece,
porque se a pessoa mantiver a alimentação centrada na taxa metabólica basal, que ela vai mudar, sua taxa muda anualmente, a pessoa vai lá, revisa com o nutricionista, a taxa está mais baixa, tem que diminuir a quantidade calórica dos alimentos, centrada na necessidade proteica, que é 1,5 gramas por quilograma de peso ideal, distribuída ao longo do dia, sendo que quando tem atividade tem energia a mais e tem proteína a mais, então a proteína e a energia da atividade física é extra, não é cotidiano, que é o centro. Então, o resultado médio é esse aí, e quem tem um resultado acima de 60% de perda de excesso de peso é considerado bem sucedido, desde que controle a gordura visceral. No exame, aquele que eu mostrei antes, aparece gordura visceral. Então, a gordura visceral tem um índice, que o ideal é 100, então quem está abaixo de 100 está 100% corrigido. Mesmo que sobre gordura nas pernas, nos braços e até abaixo da pele, a gordura principal, que é a gordura visceral, está corrigida. A coisa está bem boa mesmo e pode seguir adiante assim. Transformação de corpo é essa que nós desejamos, aquilo ali é uma métrica de IMC, agora vamos ver a métrica de gordura e de músculo, homens de 10 a 20% de gordura e 28 quilos de músculo, isso é uma estatura média, e mulheres 18 a 28% de gordura com 22 quilos de músculo. Então, isso é o objetivo. Quem ficar dentro disso está muito bem, obrigado. Claro, pessoas maiores isso é maior, para pessoas menores isso é menor. Então, tem a adaptação ao biotipo da pessoa. Como é que isso é alcançado? Comida certa, muita proteína, muita proteína é um mantra da educação alimentar, e atividade física correta, com musculação, força, carboidrato antes, proteína depois. Operação não faz isso, quem faz é o paciente. Lembrar, esse slide aqui é fundamental para a pessoa entender. Operação não faz isso, quem faz é o paciente. Aqui é um exemplo, né? Isso aqui é um grande boxeador que está voltando a lutar de novo, o Mike Tyson, que tinha 42 de IMC, 5% de gordura no corpo. Ele era um magro pesado. Tá? E aqui é uma paciente minha que me autorizou a botar foto antes da operação e depois, 2 anos depois, ela foi candidata ao BBB lá, Big Brother, né? Com um perfil corporal extremamente corrigido, bem, sem plástico, inclusive. Esse é um daqueles casos que encolheu, não murchou, não tem sobra. Por incrível que pareça, é assim mesmo, que ela estava com 23 de IMC, dentro do normal, mais 35% de gordura corporal. Quando que, na verdade, ela tinha que ter no máximo 28. Então, ela era uma gordinha, leve. E esse aqui é um pesado, magro. Então, esse é o conceito que é o alvo para todo mundo. Bom, problemas de saúde que podem melhorar ou resolver quando a pessoa emagrece e muda a cor. A grande maioria das doenças associadas à obesidade tende a melhorar muito após o emagrecimento. Diabetes é 88% de melhora ou resolução. Nos primeiros 2 anos, isso é resolução, remissão. Hipertensão, 76%, apneia, 97%, colesterol, 80%, triglicerídeos, 90%, dores articulares, entre outras, tudo são percentuais altos de remissão ou resolução ou melhora. Então, a cirurgia, no fim da conta, é muito melhor para a doença do que para peso. E algumas doenças podem ficar curadas, não se usa esse termo, né? As pessoas usam remissas, na verdade o termo correto é remissa, e outras ficam mais controladas com melhor número de medicações. Mas a maioria absoluta, ela melhora ou fica remissa. O diabetes, a cirurgia de escolha são os bypasses. Resultados aqui que eu já falei antes verbalmente, mas assim tem os gráficos de estudos que nós fizemos. A doutora Jaqueline fez 2 estudos desse tipo, em mestrado e depois acompanhamento. Risco cirúrgico é uma coisa que a gente tem que entender, versus risco da doença. Então, o risco cirúrgico hoje que nós trabalhamos é 0,2, mas pode ir até 1. E quanto ao risco de continuar obeso, isso aí, nós estamos falando de mortalidade, até 4,5%, tem gente com risco de 20%, tem todas as doenças metabólicas possíveis. Risco de complicação na doença é 10%, né? Na cirurgia é 1%, e risco de continuar obeso, tá? É 30%. Então, nós temos números muito favoráveis para o lado da cirurgia. Os percentuais sempre favorecem. Se a pessoa está bem preparada, está bem dentro de todas as regras que precisa estar, emocionalmente, enfim, fisicamente, está
consciente do processo, aderida ao processo, ela vai ter uma situação de resultado excelente. Coisas que são complicações possíveis: oclusão, vômito, infecção, hemorragia, isso tudo cabe num número assim, tipo 5%, sendo que umas são 1 por 1.000, outras foram 1 por 100, outras são 5 por 100. E isso tudo pode acontecer, mas é dentro de um pacote que é 5% para todos. Então, 95% não tem nada, né? E essa é a realidade. E efeitos colaterais também isso é medido. Aí vômito, trancar errado, alimento, má alimentação, desnutrição, quebra de cabelo, cálculos em vesícula, desnutrição, glicemia, tudo está ligado muito mais à alimentação, ao alimentar-se corretamente ou não, né? Que aí são considerados efeitos colaterais. E como mensagem para casa: acompanhamento multidisciplinar é um compromisso do paciente com a equipe e da equipe com o paciente, toda a vida, depois do certo tempo, de 12 em 12 meses após o segundo ano. O resultado do tratamento depende de um rigoroso acompanhamento pós-operatório. Infelizmente, muitos pacientes abandonam as consultas e podem correr sérios riscos para a sua saúde. A fisiologia muda, a cirurgia muda a forma de funcionar do corpo, e a obesidade é incurável, e o acompanhamento e o controle é permanente. Isso é a mensagem para casa. Coisas que precisam ser revisadas toda a vida e a forma de fazer. Então, está aí a fórmula, o manual de uso. Tá? Reposição ou suplementação é o que se faz para praticamente todos os pacientes. Alguns precisam menos, outros precisam mais. Hoje já tem suplementos novos aí que nós estamos introduzindo na rotina, como o Barect XR e outros que vêm aí. Isso também, coisas que são para toda a vida, sempre respeitando a taxa metabólica basal. E o próximo encontro está aqui previsto, né, que vai ser um sábado, dia 27 de fevereiro, 27 de janeiro, desculpe, de 2025. Qualquer dúvida, por favor, se manifestem. Perguntas e dúvidas restantes, estamos à disposição. Doutor Motim, parabéns pela apresentação, é super esclarecedor lhe escutar, né? Obrigado. E muitos pacientes aqui eu vi que colocaram, acho que gostariam de fazer alguns questionamentos, então é um momento, né? Fiquem à vontade de aproveitar que nosso chefe de serviço está presente e esclarecer as dúvidas. Bom dia, eu sou Cláudia e antes de, na verdade, deixa eu ligar o vídeo aqui para vocês me verem. Oi. Antes, na verdade, de ter uma dúvida, eu até não estou com dúvidas, mas eu gostaria de expor o seguinte: eu queria agradecer vocês, porque eu aprendi tanto desde que eu contatei vocês. Surgiu esse ano de 2024, foi bem doido aqui pra gente, até dá para ver um pouco da bagunça da minha vida, a gente é aqui de Eldorado, então foi tudo dando errado com a enchente, coisa e tal. Nesse meio tempo começaram a aparecer essas doenças em torno da obesidade, que acabaram me conduzindo a conhecer vocês e procurar vocês. E participando dessas reuniões, nas consultas com os profissionais, realmente, assim, é outra vida, a forma, o carinho que vocês atendem a gente, que vocês nos recebem, que vocês nos ensinam a nos cuidar. Eu achei bacana, meu marido falou uma frase, que ele disse assim: eu vi todo mundo falando, e nunca se fala em reeducação, e sim educação alimentar, porque a gente nunca aprendeu, na verdade. A gente, sabe assim, nasceu e se cria, né? E essa orientação toda que vocês têm dado para a gente, que vocês têm nos passado, é uma outra vida, literalmente é uma outra vida. Eu acho que eu vou passar a comemorar 2 aniversários na vida. E eu já estou com a minha data da minha cirurgia marcada para o dia 7 de janeiro agora. Então, na próxima reunião, eu já vou ter feito a cirurgia, já vou estar, vamos dizer assim, com uma outra perspectiva. Isso é bom porque tu vai poder dar um depoimento de como é a tua vida, né? Exato, não, inclusive é o seguinte, eu achei muito bacana que em outras reuniões eu vi, de algumas gravadas, né, que as pessoas que fizeram a cirurgia continuam vindo, continuam sempre participando, e eu botei isso como uma meta na minha vida, participar de todas, sabe? E é realmente, assim, agradecer vocês, tudo que vocês estão fazendo, que aí, assim, a gente, às vezes, nem sabe o que a gente tem, desconhece toda essa amplitude
dessa doença que a gente carrega, porque a gente acabou sendo culturalmente julgado como sendo só uma pessoa relaxada consigo mesma, né? E compreender como doença, compreender a extensão de tudo isso, os riscos que a gente está correndo, às vezes, por não procurar realmente uma solução, é um trabalho maravilhoso que vocês fazem. Não é à toa que já está há tanto tempo e tem uma visão, uma visibilidade na sociedade que, por exemplo, quando eu falei com várias pessoas que eu disse que eu estava com um processo para fazer a cirurgia no Conda PUC, o pessoal, lá é muito legal, lá é bacana, lá eles são muito sérios, eles são muito cuidadosos, são muito organizados, e aí realmente até foi o que me fez procurar vocês. E depois que eu entrei aqui, gente, assim, eu tô apaixonada, realmente. Isso aqui é uma lição de vida. Quisera eu ter tido contato com o Com há muito tempo atrás. Já sinto que já estaria em outra dimensão a minha vida. Então esse é o que eu queria colocar para vocês hoje. Eu não tenho dúvidas. Todas as reuniões de vocês eu assisti as gravadas, assim, me empolguei muito com tudo. Então acho que eu realmente não estou com dúvidas. Eu estou realmente com vontade de agradecer vocês por tudo. É bom estar aqui com todos, falando com vocês. De repente, gente que está começando agora na reunião, ver que assim parece, a princípio, no primeiro momento, a gente olha, parece tanta coisa, mas depois tu vai assimilando aos pouquinhos. Eu já tentei, eu já estou me educando com toda a situação do que a gente vai fazer depois, da redução alimentar, do cuidado da proteína, depois o legume, depois, sabe, para chegar no fim. Eu diminui radicalmente nesses últimos dias o carboidrato, porque realmente te alimentando dessa forma, quando chega no carboidrato, tu já não está mais com fome. A velocidade, comer devagarzinho, mastigar muito, tudo isso eu já estou botando para minha vida, para quando realmente, depois da cirurgia, isso já vai ser normal para mim, né? E, e eu já estou sentindo os efeitos disso agora. Então, realmente, a cirurgia vai ser a ferramenta para me auxiliar de uma forma muito grande, mas eu quero estar muito pronta para conseguir fazer todo o resto, para saber usar a ferramenta que o senhor disse, né? Prestando muita atenção no manual de instruções para poder fazer tudo direitinho. Então, realmente, hoje o que eu quero é agradecer vocês, que vocês estão me ajudando muito, muito mesmo. Muito obrigada, doutor Cláudio, por esse grupo maravilhoso de profissionais que o senhor reuniu para fazer esse trabalho. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Cláudio. A Alessandra conhece o nosso grupo há muito tempo. Uma hora lá atrás não trabalhava conosco, mas trabalhava com outro grupo de bariátrica. E isso que tu está dizendo resume o processo inteiro. Não é, Alessandra? Acho que é o resumo. Nossa, assim, olha, Cláudia, é um presentão, assim, para nós, as tuas palavras De fim de e ano. os demais pacientes que estão concordando com ela ali no chat, né? Então, eu acho que o que tu falas, assim, realmente, eu sou suspeita, eu trabalho lá, né? Mas a doutora Motinha é referência no mundo inteiro, não é só no país, é fora do país, é um dos pioneiros na área de cirurgia bariátrica. Então, para nós, enquanto equipe que dá o suporte na equipe multidisciplinar, poder trabalhar com ele é uma escola, né? A gente aprende diariamente e toda a equipe é muito integrada, cada um respeita muito o trabalho um do outro, então isso não tem preço, né? E a gente também não é puxar o saco, mas a gente tem pacientes maravilhosos também que atendem, né, essas necessidades, acolhem as orientações, então isso é fundamental também, né, que os pacientes também conseguem entender o processo, né, conseguem entender que a gente costuma brincar, né, doutor Matinha, um casamento que não pode ter separação, né? É. Esse não tem separação. É, é. Não tem. Não, Bom, e isso é bacana, porque deixa eu todos dizer uma passam isso coisa. para a gente. Deixa eu, Eu vou só terminar a minha fala, porque antes de mais nada, eu também já aproveitar, porque aí eu já fico bem quietinho ouvindo as dúvidas dos colegas. Feliz Natal, porque agora a gente só vai se ver em janeiro, né? Então, Feliz Natal para todos vocês, boas festas, e eu desejo que 2025 seja maravilhoso para todos nós, a todos nós aqui do grupo, pacientes que estamos nos entregando de corpo e alma para que realmente 2025 seja maravilhoso para a gente. seja melhor. E a vocês, todos os profissionais que estão nos ajudando, que Deus abençoe tremendamente vocês, a família de vocês, todos os outros profissionais do hospital que também vão estar conosco lá. Muito obrigada mesmo. Um enorme Nós que beijo para todos agradecemos. vocês. Nós que agradecemos. Mas deixa eu contar uma coisa, já que tu falou toda essa tua experiência e toda a tua visão do nosso grupo e do Compuc RS, enfim, de mim pessoalmente. Eu disse uma vez, há uns tempos atrás, duas coisas que eu venho repetindo.
Por que que nós sempre tentamos fazer melhor e por que que nós temos 5 certificações de excelência? E por que que nós temos motivação para continuar e para melhorar? Porque vocês fazem a diferença para nós. Uma vez perguntado numa reunião por que que eu fazia isso, por que que eu continuava, porque eu podia fazer outras coisas na vida, é pelo resultado de vocês. Eu fiz cirurgia de câncer muitos anos na minha vida, mais de 20 anos. Quando eu entrei na bariátrica, um processo mudou em mim, no meu sentimento e na minha cabeça. É que todas as outras cirurgias, tu opera a pessoa e pouco tempo depois a pessoa está desligada e vai à vida, seguir a vida. E na cirurgia de câncer, tu operava e a maioria das pessoas tu levava para a morte. A cirurgia bariátrica e metabólica é a única cirurgia no mundo como ferramenta de tratamento que leva as pessoas para a vida. Ela inverte o processo. Então, isso é uma tremenda motivação. Cada um de vocês que entra conosco e que a gente acompanha o primeiro ano e depois segue a vida acompanhando e que vem declarando coisas parecidas que tu disse, Cláudia, é um tremendo motivador para continuar. Isso é um reforço gigante. Então, vocês mudam, que é o resumo do que é o tratamento cirúrgico dentro do tratamento da obesidade. Muda a vida. Mas não só muda a vida de vocês, muda a nossa vida. Nós, quando entramos nessa tarefa de ajudar pessoas a controlar peso, mudou nossa vida também. Hoje nós temos convicções de trabalho, convicções de ajuda e convicções de processos que não existiam. Nós até criamos muitos deles. Mas por quê? Porque o grande motivo é vocês. Vocês, depois de 1 ano, 2, chegam felizes e dizendo que nunca mais querem ser aquilo que eram antes, que é o grande antídoto, né? Tu ter uma imagem de antes e dizer assim, aquilo lá não quero mais ser, eu quero ser isso. Essa coisa é fantástica, é uma viagem que cada um de vocês faz e nós fazemos junto. Uma viagem para o bem-estar, para a saúde, para a qualidade de vida. Tá? Então, isso é assim, ó, isso é o presente de Natal que a gente recebe todos os anos. É todas aquelas pessoas que nós operamos e chegam ao fim do ano com um resultado absolutamente fantástico e de vida, de mudança, influenciando as suas famílias, influenciando o seu meio. Então, o Feliz Natal é dado de volta. Que continuem fazendo sua parte no processo, que sigam exatamente como tem que ser. E, claro, vamos pensar bem, né? Pecadinhos de vez em quando podem ocorrer. Ninguém é infalível. Agora, pecadinho todos os dias não dá. Esse vai ser penalizado lá na frente com 5, 6, 10, 20 quilos de excesso. Então, Feliz Natal, um ano maravilhoso de 2025. Esse ano de 2024 foi um ano de muita resiliência, de muito esforço para continuar. Nós tivemos muita gente que sofreu, nós tivemos a enchente que levou a isso tudo, nós paramos, gente do nosso meio, gente dos nossos pacientes, gente da nossa comunidade, e nós, apesar de tudo isso, continuamos, e vocês, apesar de tudo isso, continuaram. Então, parabéns aos sobreviventes e parabéns aos que estão mudando a sua vida e que essa mudança seja definitiva para serem melhores e terem mais saúde, terem, enfim, uma qualidade de vida que isso é o grande benefício que a cirurgia traz. Melhorar a vida. Esse é o resumo. Muda a vida. Ponto. Esse é o... Tá? E Doutor até o ano que vem. Doutor Né? Motim, acho que a Aline gostaria de lhe fazer uma pergunta. Sim, fale. Está fechado o microfone, Aline, agora deu. Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Bom dia, doutor Bom Motim, dia. bom dia a todos. Doutor Motim, como o senhor sabe, a minha família, praticamente todos são bariátricos, né? E tem um costume que o senhor falou ali no curso, que eu não sabia, eu achava que eles faziam correto. E eu queria perguntar para o senhor como que ter que fazer isso depois, que é o consumo da proteína. O senhor sabe que eu tenho dificuldade para consumir proteína. E os obesos da minha família pós-bariátrica, eles comem a proteína depois da comida. E eu vi ali que a orientação é comer a proteína antes da comida, Exato. né? Então, eu queria que o senhor desse uma explicação, né?
Principalmente para mim, que tem essa dificuldade da digestão da proteína, por ter a síndrome do intestino irritável, por ter refluxo, por ter vários problemas digestivos, que é o minha grande situação. Como que eu vou trabalhar isso pós-cirúrgico? Eu posso estar sendo ansiosa, que eu sou ansiosa, né? Mas eu queria entender isso porque me Bom, preocupa o consumo da proteína, o né? Que o senhor primeiro, falou que o é muito primeiro importante. motivo, o primeiro motivo para ser a proteína primeiro, né, é que cabe pouco e tu tem que Uhum. fazer a escolha. A proteína tem que entrar primeiro porque é o alimento mais nobre de toda a nossa comida. Então, já que cabe pouco, vamos botar a primeira proteína, que sem ela tu vai ter danos consequentes muito graves. O primeiro dano consequente, sem ter o aporte proteico adequado no volume, na quantidade de gramas que cada um é calculado para cada um. Por exemplo, se teu peso ideal é 60 quilos, tu tem que comer 1,5 gramas por quilograma de proteína pelo peso ideal, ou seja, 90 gramas por dia. E aí não é 90 gramas de carne. 100 gramas de carne tem 25 gramas de proteína. Um ovo tem, em média, 6. Um copo de leite, 3 a 6. Então, a gente tem hoje várias estratégias de consumo proteico. Eu estava ontem orientando o paciente, eu abri no Instagram uma empresa que está comercializando proteína agora, a gente vai desde o brownie de proteína até o cookies, até a bolachinha de proteína. E uma paciente minha descobriu uma massinha com 10% de proteína por 100 gramas. E ela está comendo, ela gosta muito de massa, então está comendo massa proteica, que tem no Zafari. Então, hoje, a gama de possibilidades de ingestão de proteína sólida, líquida, enfim, com sabor, tem N chances. Então, quando pensa na comida, pensa proteína em primeiro lugar. E por que isso? E aí é a grande razão. Nós somos máquinas vivas. Nós precisamos de energia para estar vivos. Eu estou falando aqui, estou batendo coração, estou respirando, estou gastando energia dentro da minha taxa metabólica, tá? Que cada um tem a sua, é a medida, nós medimos de todos. Tá? Então, essa energia eu tenho que dar. Eu só não posso dar mais. Se eu der mais 100 calorias, que é uma colher de sopa de azeite de oliva por dia para uma pessoa, antes de operado ou depois de operado, e o depois de operado é a nossa responsabilidade, por isso que a gente foca no pós-operado, mas eu vivo assim, eu controlo o meu peso há 22 anos assim. Cada 100 por dia vai me dar 6 quilos por ano. Cada 150, 9. Cada 200, 12. Cada 300, 18. E assim vai. O corpo, ele não sabe botar fora a energia. Então, come dentro do limite e não pode transgredir o limite. Número 1. E como esse corpo vivo nascem e morrem células todos os dias, milhares. Pode estar certa, tu hoje é uma pessoa, amanhã tu já é outra, porque milhares de células foram trocadas. E a matriz da célula nova é proteica. Se tu não comer a proteína como alimento nobre, o que vai acontecer? O corpo tem mecanismos. Ele vai tirar de si mesmo, ou seja, vai tirar da tua musculatura. Quando tu consome a tua musculatura, por não ter consumido a proteína necessária para tu formar novas células, tu vai baixar a tua taxa metabólica. Aí o processo fica assim um ciclo vicioso negativo. Come menos proteína, queima músculo, queima menos calorias por dia, a tendência vai ser engordar. Então a proteína protege a estrutura muscular, a proteína pode te ajudar a ganhar músculo e ainda te mantém mais longevo. Por que as pessoas envelhecem mais cedo? Por não comerem proteína na dose certa. Elas envelhecem. Muita gente diz, mas o senhor não tem aparentemente a idade que você tem. Mas eu cuido do meu corpo há 25 anos, depois que eu entendi isso. Eu tenho a aparência de mais jovem, mas eu não estou envelhecendo na velocidade que os meus colegas, meus parceiros de trabalho envelhecem. Porque eu cuido do meu... E a proteína é o elemento nobre desse cuidado. Tu retarda o teu envelhecimento, tu mantém a tua estrutura de pele, musculatura, estrutura física, e tu tem uma estrutura forte. Eu tenho uma estrutura forte. Por quê? Porque eu cuido disso. Então, por que consumir proteína em dose certa, que geralmente é um pouco maior do que a média? Porque as pessoas, quando operam, entram em catabolismo, tem que proteger a pessoa do catabolismo, e a proteína é que protege, porque a proteína é um alimento nobre que, se nós não tivermos proteína, nós morremos. Não morremos rápido, mas em curto prazo. Se não tiver água, morre em curtíssimo prazo. Se não tiver oxigênio, morre em 6 horas. Então, vamos ver os elementos nobres do nosso corpo. Água, primeiro.
Oxigênio e água são os primeiros, mas na ordem de escala para a sobrevivência. Oxigênio 6 horas, água alguns dias, proteína alguns outros meses. Então, se nós consumirmos só carboidrato, nós estamos mortos em poucos meses, porque nós vamos comer o nosso músculo e chega um momento que nem para respirar tu tem músculo e morre. Então, Sim. tem que entender primeiro a fisiologia corporal. E daí nós vamos poder oferecer para aquele corpo aquilo que ele precisa. Então, oferecer energia é fundamental, oferecer proteína é extraordinariamente fundamental. Agora, por que os teus familiares não comem proteína ou deixam comer por fim? Porque eles estão com uma educação alimentar inadequada. Já vou chegar puxando a orelha de todo mundo hoje no Pode almoço, puxar, pode e se deixar. alguém duvidar, pode dar o meu WhatsApp para conversar. Tá? Porque ele estava passando a perna aí nessa orientação. E agora? Porque eu achava que o que eles faziam era certo, né? Então agora É eu já vou com outra visão. Daí eu que já é vou com a mais visão fácil certa. comer coisa molinha, e carboidrato é molinho. Tá, não, mas pode, não precisa se preocupar que eu sou bem certinha e eu vou seguir as orientações. Por isso que eu tinha essa dúvida. Ficava assim, por que que eles fazem desse jeito se ele está dizendo que é de outro jeito? Eu vou perguntar, né, para entender. E Mas pode responder para eles e diz a eles, vai assistir a gravação que o Dr. Motinho falou lá. pode deixar, pode deixar que eu vou puxar a orelha de todo mundo hoje lá no almoço. É isso aí, é isso aí. Obrigada, doutor Motinho. Um De bom nada. final de ano para vocês. Até o ano que vem. Igualmente, igualmente. Muito bem, pessoal. Alguma outra dúvida, algum outro comentário? Fiquem à vontade. Bom, mais uma vez, Feliz Natal a todos e todas e um excelente, saudável e próspero 2025. Até o ano que vem. Ano que vem, doutor Mati. Obrigada. Um Tá? abraço. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Abraço a todos.